que está no livro de Mateus, no capítulo de número 14, a partir do verso 22, diz assim, Mateus 14, de 22 a seguir, Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, onde o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me e ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem, Pedro, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Respondendo, porém, na força do vento, teve medo. Reparado, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Que Ele nos abençoe. Amém.
outro igual a ti. Sim, quando eu desço eu reconheço que fui pago um alto preço por mim. Eu vou descer a casa do oleiro e meu Senhor irá me receber. Eu vou descer. Alguém traz a honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Eu te dou glória. Eu te dou glória. Eu te dou glória pra todos sempre. De Jesus andando sobre o mar, ele é o oposto do texto que nós conhecemos de Mateus 8. Por quê? Porque nesse texto aqui Jesus está sozinho, não tinha mais ninguém com ele. No texto de Mateus 8, do qual eu estou falando, lá estavam os discípulos sozinhos e Jesus estava descansando na polpa do barco. Diferente do momento que ele estava tendo ali. Certamente Jesus estava em uma grande reunião. Ele, os discípulos, a multidão, como o texto bem fala. E logo a seguir pediu Jesus aos discípulos a embarcar e passar diante deles para a outra banda, para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, ou as multidões. Então, nós observamos aqui 3 momentos distintos da presença de Jesus. O primeiro momento é quando ele, entendendo que os discípulos certamente já estavam cansados da maratona, porque diz que era no final da tarde. Então, creio que Jesus deve ter passado o dia ali ministrando, curando os enfermos, orando, acolhendo as pessoas necessitadas. E já no final do dia ele disse: olha, vocês podem entrar no barco e ir para o outro lado, descansar. Eu vou ficar ainda aqui.
Porque eu preciso cumprimentar a multidão, assistir a multidão. Já terminamos a reunião. Quem é de igreja sabe, ou quem é líder de igreja sabe, que ao terminar a reunião, a gente ainda tem algumas assistências injustas. Porque uma coisa é uma ministração de falar daqui para todos, outra coisa é o per si, o individual, o particular, o confidencial. E Jesus ficou ali para assistir as multidões. E no final, quando ele certamente cumprimenta um, abraça outro, ora por outro, e que encerrou essa parte, ele entra na terceira fase. A primeira ele libera os discípulos, a segunda ele assiste as multidões, e a terceira ele vai orar. Só que não tem mais ninguém com ele está sozinho, e Jesus já tinha esse costume de orar. E quando Jesus ia orar, não era aquela oração nossa, curtinha, rápida. Jesus não tinha o controle do tempo que ele passava com o Pai na intercessão. A gente pode ver isso em outros textos. Como assim? A gente pode ver que quando Jesus recebeu a missão de morrer na cruz, ele foi orar a ponto de dos discípulos dormirem 3 vezes. 3 vezes Jesus foi acordá-los e eles dormiram. Significa dizer que era um tempo longo de oração. Quando Jesus vai para o Getsemane orar, o poder é tão grande que lá se manifesta a glória de Deus. E naquele lugar, pela primeira vez, os próprios discípulos ouviram a voz do Pai, porque só conheciam Jesus. E lá Jesus diz assim: este é o meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouviu. Tal foi o poder da intercessão. Agora ele está ali sozinho orando. Mas ele orou tanto que, se era no final da tarde, quando encerrou tudo, e ele começou a orar naquele horário, você pode olhar para o texto que diz que Jesus, na 4ª vigília, o verso 25, na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. A vigília da noite ela é dividida em 4 fases. A primeira fase é de 6 horas, 18 horas às 9 horas, 21. De 9 à meia-noite é a segunda vigília. De meia-noite às 3 da manhã, a terceira vigília. Jesus foi na 4ª vigília, ou seja, o horário que ele encerrou a oração foi próximo às 3 horas da manhã, e ele então se retirou. Quando ele se retirou naquele horário, ele procurou o barco dele, e o barco dele tinha ido embora. As águas levaram o barco. Se você olhar no verso de número 26, os discípulos, o verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas o verso que fala do barco está no 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas. Então Jesus estava orando, as águas estavam tranquilas, mas quando ele terminou a oração, lá para as 3 horas da manhã, o seu barco já tinha saído do lugar, tinha muita água. Assim acontece com muitas pessoas que vão pescar, deixam o barco em algum lugar
e depois tem que botar o peso ali, a âncora, para a água não levar. E quando ele então encerrou esse expediente, ele disse: eu tenho que buscar o barco para ir embora. E para ir até onde o barco estava, ele foi andando sobre as águas. Ele começou a andar sobre as águas e os discípulos viram ali alguma coisa que não era trivial do dia a dia. Era Jesus, mas eles não tinham o entendimento que era Jesus. O entendimento é que era algo estranho, algo diferente. E aquilo causou um espanto muito grande na vida dos discípulos. O verso 24 diz que açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O que me chama muita atenção aqui nesse texto é que Jesus só fez o que era bom. Jesus despediu os discípulos para que eles pudessem se acomodar, descansar. Jesus acolheu a multidão, orou por um, cumprimentou a outro, abraçou o outro. Como um abraço faz falta, né? A gente está sabendo disso agora. É assim mesmo. Depois Jesus foi orar. Somente coisa boa ele realizou. Mas ainda assim o vento foi contrário. O vento foi contra ele. O que é que isso significa dizer? Que, meus irmãos, ainda que venhamos a fazer tudo que é normal e certo, vai ter vento soprando contra você. Vai ter vento soprando contra a sua direção. E você não deve estranhar isso, nem eu. Porque o vento que sopra contrário faz parte da vida. Quantas pessoas aqui, neste ano, no final do ano, traçaram os planos para o ano 2020? Eu vou comprar uma casa, eu vou trocar o carro, eu vou melhorar minha vida sentimental, eu vou procurar realizar o curso, eu vou entrar na faculdade, vou fazer o Enem. Enem nem teve esse ano. Mas você se preparou, projetou, fez tudo certo. No entanto, o vento soprou contrário. Algumas pessoas planejavam um desenvolvimento na sua vida profissional, e lá na vida profissional, alguns até perderam o emprego, outros reduziram o salário, outros tiveram um problema de aquisição de emprego. Você pode observar quanta coisa o vento soprou contrário. Mas não é porque você estivesse errado, ou porque você tivesse algum problema. Nós não somos melhores do que Jesus. No entanto, Jesus tinha feito tanta coisa boa e correta, mas ainda assim o vento soprou contrário a ele. Então é muito natural que a gente possa estar passando por ventos contrários. Ventos contrários na família, ventos contrários na igreja, ventos contrários na vida profissional. Em vários setores o vento pode soprar contrário. Mas uma coisa é certa: ainda que o vento seja contrário, Jesus está presente. Ele está ali. O vento está contrário, mas ele estava ali assistindo a multidão. O vento estava contrário, mas ele estava cuidando dos discípulos. O vento estava contrário, mas ele tinha tempo para orar, de perder a noção, de ir até a quarta vigília da noite. 1
primeira vigília 18 horas até as 9, segunda vigília das 9 às 12, terceira vigília das 12 às 13, às 3, quarta vigília das 3 da manhã ao amanhecer do dia 6 horas. Jesus teve tempo para ir até a quarta vigília. Que lição nós podemos extrair daí? A lição que nós podemos extrair é que, mesmo que o vento esteja soprando o contrário, você precisa confiar e acreditar que aquele Jesus que estava ali é o mesmo Jesus que vai estar conosco no dia de hoje. Várias situações serão contrárias. Não é somente nesse período. Esse é o período talvez de maior intensidade que estamos vivendo ou experimentando. Mas vento contrário vai acontecer às vezes do bebê no ventre. Quando ele nem nasceu ainda, já existe vento contrário. Na semana passada, nós fizemos uma live, acho que foi no sábado à noite, mostrando como as crianças já nasciam sentenciadas de morte, as crianças do sexo masculino. O rei ordenou que as crianças que nascessem fossem do sexo masculino tinham que morrer, porque traziam uma ameaça ao poder. Isso é vento contrário. O que foi que aquelas crianças fizeram para que já tivesse vento contrário no ventre? Entendeu? Então assim, vai ter momentos que o vento vai soprar contra, mas ainda assim não é motivo para desanimar ou desistir do propósito que Deus estabeleceu para nossas vidas. E quero mais lhe dizer: arranque ou tire do seu coração, da sua alma, qualquer sentimento de culpa por algumas situações que porventura você esteja enfrentando ou passando. Eu estou passando por isso por causa daquilo. Não, meu irmão, não pense assim. Se Jesus foi capaz de enfrentar situações de vento contrário, quanto mais nós. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vós vencereis também. Então nós vamos vencer, meus irmãos, não só essa etapa, mas qualquer outro vento contrário que venha em nossa direção. Amém. E às vezes, porque estamos fazendo a obra de Deus, não quero que você seja infantil a ponto de pensar alguma coisa dessa natureza. Não, mas como eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou bispo, eu sou 12, eu sou crente, eu sou isso. Nada disso, meu irmão. Largue de procurar se justificar. O vento contrário vem para todos. Você está me ouvindo? Tem alguém aqui? O vento contrário vem para todos. Eu já estava indo para a igreja, peguei o último ferryboat, dia de sábado, indo para Nazaré. Coloquei 2 pneus na mesma hora, debaixo de chuva, perto da meia-noite. E o celular, aquela internet de dentro dos matos, na pista, para poder conseguir, para avisar. E para onde eu ia, não conseguia falar, que a internet não pegava. Mas para Salvador, pegava. Então, eu liguei para casa para avisar a Lília, para a Lília avisar para onde a gente estava indo, para dizer que ele estava debaixo de chuva com 2 pneus colocados na estrada. Aí você vai dizer, mas não ia fazer obra de Deus? Sim, meus irmãos, mas não estamos imunes. Não estamos imunes.
imunes de morrer, não estamos imunes de pegar doença, não estamos imunes de passar por problemas, não estamos imunes a nada disso. E nem fique se culpando se alguma dessas situações foram desfavoráveis a você. Por que não? Porque o vento sopra contrário para todos. É assim mesmo. Inclusive soprou contrário para Jesus. Voltando agora, isso foi indo, voltando, em torno de 10h30 a 11 horas da noite, mais precisamente umas 10h30, no escuro, o pneu do carro furou. Em um lugar ruim, aliás, só acontece num lugar ruim. Aí tiramos tudo de dentro do carro, o pneu, o socorro fica num lugar ruim, fica embaixo de todas as coisas da mala. Tiramos tudo da estrada, botamos no chão para pegar o pneu. Aí daqui a um pouco sai 2 homens de dentro do mato, perguntando se a gente queria ajuda. Ajuda? Se você é soltado aqui. 10h30 da noite, com tudo no chão. O que é que tem a ver isso? O vento contrário. E com um horário marcado para chegar lá. Porque se você perder aquele horário, você não vai viajar. Ou volta para casa, ou vai ter que pegar mais 3 horas de estrada. Vento contrário. Uma vez terminamos o discipulado de casais. Discipulado de casais. Estamos treinando um grupo. E quando a gente foi para casa, mais ou menos nesse horário também, 10 horas, 11 horas, 11h30, lasquei o pneu ali na rota do Abacaxi. Hoje a rota do Abacaxi tem cruzamento, viaduto. Antigamente, quando você saía daquela rota principal ali, era tudo trevas, mato. E quando eu lasquei o pneu, você ainda anda um bocado, você não pode frear, você vai diminuindo. Aí o carro parou adiante já no escuro, no mato. Aí veio um rapaz assobiando, parou de ver de mim, perguntou se eu queria ajuda. Eu quero. Ou vai me roubar ou vai me ajudar. Trocou meu pneu. Muitos já conhecem essa história. E eu abri a porta dele, fui guardar o pneu, socorro, e fui pegar um dinheiro para dar ele, uma gorjeta. Eu perguntei: você é cristão? Ele: pela graça de Deus. Quando eu voltei, o rapaz não estava mais lá. Para você não achar que eu estou inventando alguma história, fica feio para mim mentir no público com minha mulher na minha frente, e ela estava comigo no dia. A gente estava vindo de uma reunião de casais. Eu até hoje batizei como o anjo borracheiro. Me prestou um socorro. Mas o que eu quero lhe mostrar é o vento contrário. Olha o vento contrário. Nenhuma dessas situações era indo para o campo de futebol, para o teatro, para o cinema. Todas elas fazendo a obra de Deus. Porque você faz a obra de Deus, você não vai encontrar luta e dificuldade? Vai encontrar sim, meu irmão. E se prepare para isso. Se prepare. Porque não vai faltar evento contrário na vida. Mas o Senhor vai nos proteger em todos eles. Há um versículo do livro de Salmo que diz que o inimigo arma o laço, mas o Senhor nos livrará de todos eles. Existem algumas palavras que elas fazem parte do dicionário da vida. Não é o que queremos que aconteça, mas compõe o dicionário. Por exemplo, vento contrário. Outro exemplo, medo. Se você abrir o dicionário, vai encontrar a palavra medo.
ela está lá. O medo pode paralisar uma pessoa. O medo pode fazer com que a pessoa não ande mais para lugar nenhum se ela der vazão ao comportamento medroso. E Pedro e alguns discípulos enfrentaram isso. Quando eles viram Jesus e não sabiam quem era, 3 horas da manhã, imagine se fosse você, no meio do mar, 3 horas da manhã, vindo alguém andando sobre as águas em sua direção, eu acho que você pulava do barco. Mas Pedro ainda ficou lá. Pedro ficou lá, disse: é um fantasma. Mas não pulou. Aí, não é fantasma não, sou eu, Pedro, Jesus, teu discipulador, olha, eu estou aqui. É o Senhor mesmo? Sou eu, não estou dizendo que sou eu. Se é o Senhor, então, manda que eu vá ter contigo. Aqui, meus irmãos, nós encontramos 2 situações que merecem muito a nossa apreciação. Primeiro, a questão de o medo fez com que Pedro saísse na frente e dissesse: um fantasma. Uma pessoa com medo, ela vê coisa onde não existe. Alguém já ouviu contar a história aí de você estar dentro de casa, às vezes o pé da banana está lá, o pé do coco, e você ficar com medo com aquilo que está acontecendo, e não é nada, é simplesmente a folha seca batendo de um lado para o outro. Tem criança que ela olha para o espelho ou então para a sombra dela no sol e ela bota para chorar porque viu a sua sombra. Sabe o que é aquilo ali? É medo. Ela olhou para a sombra dela mesma e ficou com medo. Alguém já não foi com você não, que você não tem medo, mas você já ouviu contar alguma história dessa aí? Me ajude aí só para eu entender. Já teve isso com você? Pois é. De noite, aqui a gente está acostumado com todo tipo de iluminação, luz elétrica, farol de carro, pilha, tudo. É pilha que chama aquele? A lanterna. Então a gente não sente muita falta aqui na cidade. Mas no interior, em noite que escura, você vai passar por algum lugar, basta qualquer bichinho passar perto, você já está. A pessoa se assusta. Porque já está esperando que alguma coisa. Mas o que é isso? O medo. Aí mais, não só disse é um fantasma, mas também disse assim, gritou. Existem 2 tipos de grito. O grito audível, que você, onde alguém tiver, vai ouvir, é o grito audível. Mas existe também o grito silencioso. Ninguém sabe que você está gritando. É um choro silencioso. Ninguém sabe do que você está passando. Ninguém sabe daquela situação que você está enfrentando. Então, gritou para dentro, chorou para dentro. E tem um grito audível, um choro visível. Todo mundo vê e ouve a pessoa chorar. Esse negócio não é bom não, viu? Máscara é de Deus por enquanto. Quando ele gritou, provou que tinha a convicção do medo. Eu não sei de que você está passando ou de que medo você está tendo. Medo de envelhecer, medo de perder o emprego, medo de enfrentar os problemas da vida, medo de não conseguir um novo emprego, medo disso e medo daquilo. Meus irmãos, mesmo com todos esses tipos de medo, Jesus disse para Pedro: Pedro, sou eu que estou aqui. Isso não é não. Sou eu, Pedro. Se é o
Senhor mesmo, manda vento, manda que eu ande por cima das águas. E aí Pedro começou, dando os primeiros passos. E estava dando tudo certo. E ele está indo. E Jesus está lá na frente e ele está indo. E ele está indo, ele está se alegrando porque está dando certo. Isso é Jesus mesmo. Mas depois ele olhou para trás para ver a distância que ele já tinha percorrido. E quando ele olhou para trás, que viu que já tinha andado muito, ele pensou: e se não for Jesus, como é que eu vou voltar? E aí ele começou a afundar. Começou a afundar. Nós passamos muitas vezes por essa situação. A situação de estar avançando, de estar crescendo, de estar indo para frente, mas alguma situação nos faz ficar com medo de caminhar mais para frente e olhar a distância que já foi percorrida, e aí começamos, ou muitas pessoas começam a afundar. Mas Jesus sempre tem uma palavra de fortalecimento. Jesus disse assim: tende bom ânimo. Esta palavra é o que o Senhor manda para você na manhã de hoje. Você que tem enfrentado os medos da vida. O medo de ficar doente, o medo de perder o emprego, o medo de não concluir o seu sonho no ano de 2020 por causa da tempestade, o medo de difícil. Eu estou aqui. A palavra é: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, destaque o mais ele vai fazer. Não entre em desespero, porque vento contrário todo mundo vai enfrentar, mas o Senhor está conosco. O Senhor está conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelo fogo, nem a chama arderá em ti. Eu, o Senhor, vou na tua frente. Eu irei adiante de ti. Endireitarei os caminhos tortos. Despedaçarei os ferrolhos de ferro. Quebrarei as portas de bronze para te abençoar. E a terceira palavra do dicionário, que deve ser vigiada e ressachada, não deve ser acolhida na sua vida, é dúvida. Primeira palavra, o vento contrário. Segunda palavra, medo. A terceira, dúvida. A dúvida faz com que muita gente perca a bênção. Tem gente que acredita mais facilmente em pessoas, às vezes no próprio inimigo, do que na palavra de Deus. Quando você está trabalhando com o exorcismo, expulsando demônios, o demônio costuma sempre dizer alguma coisa para ameaçar. E as pessoas que estão próximas, quando ouve aquela fala, ela acredita muito mais naquilo que o capeta está dizendo do que naquilo que a palavra de Deus diz, que as portas do inferno não vão prevalecer, que você tem autoridade para expulsar demônios. Eis que eu te dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Se comerdes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Essas palavras têm menos valor para algumas pessoas do que aquilo que o diabo disse num caso de possessão.
Tem gente que acredita mais no que o capeta falou. Eu vou lhe matar, vou lhe jogar debaixo do carro, vou lhe fazer isso, vou lhe fazer aquilo. Não vai fazer nada. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Mas o Senhor tem a verdade. Mesmo na dúvida, Pedro teve dificuldade de caminhar, entendendo de que era Jesus. Ficou com dúvida. Será que é? E se não for? Quantas vezes a dúvida tem feito com que as pessoas percam as bênçãos que o Senhor tem preparado? Você não é Gideão, meu irmão, para pedir prova a Deus. Pedro disse assim: se é realmente o Senhor, manda que eu até contigo aí andando por cima das águas. O que a palavra de Deus diz é bastante para crermos que o Senhor sempre será o Senhor. Não precisa pedir prova de Gideão. E nem Tomé para duvidar. Não somos Gideão para pedir prova, nem somos Tomé para duvidar de que só o Senhor é Deus. Diga aí comigo. Só o Senhor é Deus. Vamos melhorar essa fala. Só o Senhor é Deus. Não tenha dúvida das promessas que o Senhor já fez. Não tenha dúvida das promessas que o Senhor fará. Se Deus lhe deu promessa, pode ser com Covid-19, pode ser com coronavírus, pode ser no tempo parecendo agradável ou não, o Senhor cumprirá a sua promessa na vida do seu povo. Depois eu vou arranjar uma máscarazinha melhor. Se amarrar demais, fica ruim de ouvir o som. Se folga, fica descendo toda hora. É uma guerra, viu? Isso aqui é um vento contrário. Está aqui um texto que o Senhor manda consolar seu coração nesta manhã. Se você está passando por vento contrário, saiba que o vento contrário tem prazo para ser vencido. Se você tem medo, existe um medo chamado normal. Como é o medo normal? Cautela, prudência, isso é normal. Agora, medo de ver o que não existe era o medo de Pedro. Pedro viu fantasma e era Jesus. Às vezes você está se assustando com determinada coisa que não é para você se assustar, é para você entender de que aquilo faz parte da vida. Os problemas fazem parte da vida. Não duvide das promessas que Deus colocou nas suas palavras para nós. Se Deus colocou lá e é promessa, Ele vai cumprir. Talvez não no nosso tempo, e provavelmente que não é no nosso tempo, mas no tempo dele as promessas serão cumpridas. Eu queria que você tomasse posse dessa palavra. Que você soubesse que vento contrário vai soprar em qualquer ocasião. Que você soubesse que o medo deve ser controlado, porque senão ele lhe paralisa. E dúvida, questione tudo, menos aquilo que for dito pelo Senhor. A sua palavra não falha. O Senhor diz assim:
Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Que Ele nos abençoe. Podemos ficar de pé, irmão. Quando terminar o culto, não precisa sair assim, aquele bolo não. Vai saindo tranquilamente, vai saindo. Na hora do ofertório não precisava vir tanta gente colada uma na outra. Mas veio. Então agora na hora de sair, não pare na escada, pega o seu rumo, vai embora para facilitar tudo direitinho, irmão. Vamos cantar a última música, é a bênção apostólica. Olha lá para não matar meu sermão, né? Levanta a sua voz, irmão. Ainda que o vento contrário, ainda que o vento contrário venha disparado para eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu quero ver a mocidade com felicidade, louva pelo Senhor. Eu quero ver as crianças cheias de esperança e de esplendor. Eu quero ver os crentes felizes e contentes dizendo assim: eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Solta essa voz, igreja, solta essa voz. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Ainda que o contrário venha disparado para viver, eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Ainda que tenha vindo o contrário, eu vejo o amor de Deus. Eu quero ver o pastor Talatino, sinceridade. Eu quero ver o diabo no momento de ser a verdade. Eu quero ver os presbíteros nos olhos dizendo assim: eu sinto o amor de Deus dentro de mim.
vamos fazer a oração final. Tem 3 saídas. Tem a porta principal, tem a porta lateral à esquerda e tem a saída por aqui que vai dar no mesmo, mas é um outro caminho. Pode ajudar. E a apóstola, ela faz uma live às 18 horas. Tem feito quase todos os domingos. Então, se você quer um culto, aí vai lá no Instagram e vê a ministração às 18 horas. Nós vamos encerrar nesta manhã e eu quero convidá-la para orar. Ó, é ela mesma, viu? É ela mesma. Vem. Toda mascaradinha assim, ó, mas é ela. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é viva e eficaz, é mais penetrante que a espada de 2 gumes. E nessa manhã o Senhor ministrou. Ainda que os ventos contrários, eles vão vir e vão vir e vão vir, a gente sabe disso. Mas ainda que o vento contrário venha disparado para ver meu filho, Cristo ainda está no controle. Amém. Cristo está no controle. Amém. E Ele fará o vento mudar de direção. Por isso Ele disse para a gente não ter medo. Vai ter vento contrário, o medo vai surgir. Mas Ele falou, não temas, eu estou contigo. Amém. Obrigado por essa palavra, Senhor, que nos alimenta. Obrigado pela vida do apóstolo. Guarda o teu povo, Deus. Livra dos vírus, das enfermidades, dos assaltos, dos sequestros, do homem mau, do sanguinário, das maldades, da tentação. Livra o teu povo, Senhor. Guarda, protege, Deus. Nós cremos em Ti e oramos certos de que o Senhor continua no controle, é fiel e justo para continuar valendo a sua palavra. Passará o céu e a terra, porém as palavras do Senhor jamais vão de passar. Amém. Deus, guarda o teu povo. Oramos no nome poderoso de